Salve pessoal, bem-vindos de volta. No último vídeo nós configuramos essa pasta pub aqui, onde nós compartilhávamos os arquivos entre o hospedeiro e o convidado. O problema é que quando nós desligamos a máquina virtual, desmontou o sistema de arquivos e nós precisamos encontrar uma maneira de persistir a montagem do sistema de arquivos, porque agora, olha, eu vou executar aqui a máquina virtual. Vamos esperar aqui o boot. Vocês podem observar, olha, que embora eu tenha a pasta pub aí, não tem nada lá dentro dela, exatamente porque o nosso sistema de arquivos está desmontado. Para corrigir isso, deixa eu colocar aqui em tela cheia, para ficar mais fácil de vocês verem. Nós temos que editar o arquivo fstab. Então nós vamos colocar aqui, isso tem que ser feito como superusuário. Vamos usar o Vim para editar o arquivo /etc/fstab. Esse arquivo aqui. Então aqui nós vamos inserir uma linha. Deixa eu colocar aqui um comentário. Vamos colocar aqui pasta compartilhada. Então nós vamos colocar o caminho de montagem, o diretório de origem, o sistema de arquivos é o virt.iofs, defaults, vamos usar os valores defaults 0 e 0. É isso, podemos escrever o arquivo, limpar aqui. Deixa eu sair aqui do modo de tela cheia e vamos reiniciar a máquina. Vamos aguardar aqui, vamos dar o boot novamente. Vocês podem observar aí que o diretório pub agora já está montado, olha. Olha o arquivo teste.txt, que é aquele que está lá no hospedeiro compartilhado aqui. Tudo que foi incluído naquele arquivo está sendo compartilhado agora. Então, com esta alteração, nós conseguimos deixar o sistema de arquivos sendo automontado. Mas vamos a este vídeo aí, porque além dessa interface gráfica aqui, do gerenciador de máquinas virtuais, que é apenas isso, uma interface gráfica, porque por trás de tudo está a libvirt, que é a API, e nós temos então os programas em linha de comando, CLI, e é isso que nós vamos ver hoje, explorar mais essas potencialidades do Virt Manager, da virtlib mais propriamente, usando o KVM na virtualização aqui nos sistemas Linux. Para dar uma ideia para vocês de como as coisas funcionam aqui na virtualização usando o KVM, eu preparei esse gráfico onde nós temos aqui o nosso hardware no nível mais baixo, representando o nosso equipamento, o nosso computador, que pode ser tanto de uma arquitetura Intel como uma arquitetura AMD, ambas as arquiteturas suportadas pelo sistema GNU Linux, que está funcionando como sistema operacional da nossa máquina, e como eu já falei no primeiro vídeo desta série, o hipervisor KVM já está embutido dentro do kernel do Linux. Então, lá dentro do /dev,
onde temos todos os dispositivos, porque vocês sabem que no Linux todos os dispositivos são representados como arquivos. Um disco, um pendrive, tudo é representado como um arquivo lá no diretório /dev, na raiz do nosso sistema operacional. Eu tenho aqui o meu terminal, eu vou executar aqui, por exemplo, o comando ls /dev/kvm e vocês observam que existe efetivamente lá no meu diretório o KVM, o módulo KVM, que é responsável pela virtualização que ocorre aqui dentro do nosso sistema. Então, voltando aqui agora ao gráfico, o hipervisor, como o kernel faz a interface com o hardware e o hipervisor KVM já está embutido dentro do kernel, nós já temos disponível o ambiente de virtualização. Para que possa haver uma interface de entrada e saída entre o módulo KVM e o sistema de virtualização, existe o QEMU, que é o emulador de entrada e saída. E esse emulador oferece, então, as interfaces virtuais de entrada e saída para as máquinas virtuais. Aqui nós temos a máquina 1 e a 2. Para nós controlarmos isso, existe a libvirt, que é uma biblioteca, uma API, que vai ser utilizada pelos programas, seja no modo terminal, como o virsh, que nós vamos examinar mais adiante nesse vídeo, e o virtTools, e o virtmanager, que nós já vimos para a criação de máquinas virtuais, que é uma interface gráfica. Paralelamente à arquitetura virtual, quer dizer, as máquinas virtuais, nós temos os nossos demais aplicativos que interagem normalmente com o hardware através do sistema operacional no Linux. É assim que as coisas funcionam de uma maneira geral e nós vamos ver isso mais detalhadamente, eu acho que vai ficar melhor compreendido à medida que nós formos usando os programas virsh e virtTools que nós examinaremos neste vídeo. Aqui nós temos o VirtualBox executando na janela da esquerda e na janela da direita o Virtual Manager. Vamos fechar essas janelas de informação. Aqui no VirtualBox eu tenho esta máquina Linux Mint. Vamos examinar aqui as configurações aqui em armazenamento. Vocês podem observar que o disco virtual sendo usado é esse Linux Mint 20.3xfce.vdi. Essa extensão .vdi é a utilizada pela VirtualBox da Oracle. Se eu for examinar por outro lado, aqui nesta imagem do Debian, que eu criei utilizando o QEMU, vou pegar aqui os detalhes da máquina virtual, deixa eu mudar o modo de exibição aqui. Então, se nós examinarmos aqui o formato desse arquivo, nós vemos que o QEMU utiliza nativamente o formato QCOW2, em contrapartida ao formato VDI utilizado no Linux Mint. Acontece que o QEMU consegue também ler nativamente já os arquivos VDI. A importação, então, desse formato VDI para o formato QEMU é muito simples, se nós utilizarmos aqui o Virtual Manager. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos iniciar uma nova máquina. Ao invés de começarmos com a mídia de instalação usando uma imagem ISO, nós vamos importar uma imagem de disco existente. Vou avançar aqui, navegar para o diretório onde eu estou com as minhas máquinas virtuais da VirtualBox
E aqui eu tenho a imagem Linux Mint 20.3 XFCE que está sendo utilizada para esta máquina Linux Mint. Eu vou escolher este volume, preciso dar um nome aqui para o sistema. O Linux Mint não tem, então eu vou usar essa opção de um nome genérico para podermos avançar. Opções de memória e CPUs, vamos deixar isso que está default. O nome eu vou pôr Mint XFCE, que fica mais fácil de identificar depois lá, e vamos concluir. Ele criou a máquina virtual, olha, já tem aqui o Mint XFCE sendo executado. Não precisei instalar nada, porque ele já está instalado. Deixa eu aumentar aqui a imagem para vocês examinarem. Vou fazer o login aqui. Vou abrir aqui um terminal, aumentar o tamanho aqui, para ficar mais fácil vocês visualizarem. cat artc os release, para nós conferirmos aqui que efetivamente está sendo executado o Linux Mint 20.3. Eu vou encerrar a execução desta máquina. Foi só para fazer essa demonstração mesmo. E é isso. Nós temos aqui uma maneira bem tranquila, na verdade, de importarmos um formato VDI para o nosso sistema, utilizando diretamente o QEMU no Virtual Manager. Essa imagem VDI, por sinal, eu peguei lá naquela osboxes.org, onde você encontra um sem número de imagens. E aqui na página da osboxes.org, como vocês podem ver, nós temos um número de imagens muito grande. Temos imagens para VirtualBox, para VMware, temos screenshots das imagens. Vamos pegar aqui para VirtualBox. VirtualBox, olha quanta coisa nós temos aqui. Debian, Fedora, FreeBSD, várias imagens de disco já instalados. A vantagem é essa, que você baixa aqui uma imagem dessas. Nós temos aqui, por exemplo, Manjaro. Eu poderia baixar essa imagem VDI e importar diretamente para o meu sistema utilizando o Virtual Machine Manager. Então essa interface gráfica aqui facilita bastante as coisas. Mas vamos lá para o terminal para a gente ver agora as ferramentas CLI, as ferramentas para uso na linha de comando. Embora o gerenciador de máquinas virtuais na sua interface gráfica já nos permita a maior parte das operações de gerenciamento e manipulação das nossas máquinas virtuais, quando a gente vai para a linha de comando, a gente passa a ter um comando bem mais abrangente. Eu vou começar aqui examinando o próprio emulador, o QEMU, que tem uma documentação vastíssima. Eu vou deixar o link para a página desta documentação toda aí para vocês, mas já podemos ver aqui algumas informações, como o que é o QEMU, que é um emulador e virtualizador de código aberto, né, genérico, e aqui também ele diz que pode ser utilizado de diferentes formas, os hipervisores suportados como além do KVM, o Xen, o AX, enfim, ele tem aí uma infinidade de possibilidades. Vamos ver aqui com relação às imagens de disco, esse utilitário aqui, o QEMU Image, que pode ser usado para converter uma imagem de disco em outra. Embora eu tenha mostrado para vocês como é fácil a gente importar diretamente uma imagem VDI para dentro do nosso sistema de máquinas gerenciadas usando o gerenciador de máquinas virtuais na sua versão gráfica, aqui nós podemos também converter uma imagem VDI utilizando esse utilitário numa imagem
QCOW2 ou QCOW, ou enfim, quaisquer outros tipos de imagem. Ele suporta vários tipos, olha, o tipo RAW, que é o cru, vamos dizer assim, o QCOW2, que é o suportado diretamente pelo QEMU, é o nativo, vamos dizer assim, e temos também outros formatos, QED, o QCOW, o LUKS, o VDI, o VMDK, que é utilizado pela VMware, o VPC, o VHDX, enfim, nós temos aqui uma gama enorme de formatos que podemos converter de um tipo para outro utilizando esses utilitários. Por uma questão de limitação de tempo aí, eu não vou ficar examinando todos esses comandos, mesmo porque esse não é o objetivo desses vídeos. Mas eu vou dar esse exemplo para vocês da transformação de um disco formato VDI para um disco no formato QCOW2. Eu estou aqui no diretório das minhas máquinas virtuais do VirtualBox e para fazer a conversão nós vamos utilizar este comando aqui. É o utilitário QEMU-IMG. O comando é o convert, que vai fazer a conversão. Passamos agora o tipo do arquivo com esse "-f", vai ser um arquivo VDI. O "-o" vai dar o formato de saída. Nós vamos usar o formato QCOW2. Vamos usar esta imagem Linux Mint 20.3 formato .vdi, que está neste diretório, e neste diretório mesmo nós vamos salvar a saída, que vamos chamar de linux-mint.qcow. Vamos dar entrada aqui para a execução do comando. Eu fiz uma pausa no vídeo porque demorou um pouquinho, não muito, não sei aí, talvez aí uns 5 minutos mais ou menos, não marquei, porque o arquivo é meio grande, né? Vejam que o original aqui, formato VDI, tem 27 GB e o originado, que é o QCOW2, ficou com 26 GB. Então esse formato QCOW2 é um pouco mais compacto, né, do que o VDI. De qualquer maneira, vocês vejam a versatilidade do gerenciador de máquinas virtuais, esse que nós estamos usando, em relação ao VirtualBox, porque com o QEMU eu posso usar tanto formatos VDI, como QCOW2, como o formato da VMware, ou seja, múltiplos formatos são suportados. E posso fazer também essas conversões multiformatos utilizando esses utilitários do QEMU. Esse é um deles. Como eu falei, vai ficar o link daquela documentação extensa aí para quem quiser se aprofundar no assunto. O próximo programa que nós vamos examinar é o Virch, que é o principal programa CLI para o gerenciamento das máquinas virtuais. É uma API e, portanto, tem muitos comandos aqui. Vamos aqui na sinopse aqui. A forma do comando básico é essa, quer dizer, você tem as opções e uma string de comando, ou as opções e um comando seguido de uma lista de argumentos. E como diz aqui, o programa Virch é a principal interface para gerenciar as máquinas convidadas em linha de comando. Nós vamos fazer uso então desse programa agora para deixar mais claro para vocês, mas o link para toda essa documentação você também vai encontrar na descrição do vídeo. Os comandos do Virch devem ser executados como superusuário. O primeiro que nós vamos usar aqui é este. Então ele exige a minha senha. E esse comando list com a opção all lista todas as máquinas que eu tenho instaladas no gerenciador de máquinas virtuais. Eu posso adicionar isso aqui em linha de comando ou lá pela interface gráfica, mas as máquinas têm que estar sendo gerenciadas para aparecerem aqui nessa lista do Virch.
Então, essas são as máquinas que nós temos lá instaladas. O Debian 11, aquele Debian 11 base, o Mint XFCE e o Slackware Current. Todas as máquinas estão desligadas no momento. Vamos iniciar essa máquina Debian base no terminal da esquerda. Então é com o comando sudo virsh start Debian 11 base. A máquina já está sendo executada. Aí você fala, bom, mas onde é que está o terminal? Onde é que aparece? Não aparece em lugar nenhum. Mas ela está lá. Vamos entrar com o SSH nessa máquina, nesse endereço aí 175. Está aí, ó. É a nossa máquina Bullseye que está no Debian 11 base, conforme nós a deixamos. Inclusive, se eu der aqui um ls, tem lá aquele diretório pub da pasta compartilhada que nós criamos no vídeo anterior. Vamos para aqui ls pub, está lá o arquivo de texto, ou seja, a máquina está sendo executada, embora esteja invisível aí uma interface gráfica. Nós temos acesso a ela agora apenas através do terminal. É como se nós tivéssemos um computador remoto, distante, e que nós estamos acessando aqui através do SSH. Vamos agora aqui para o terminal da direita e eu vou dar o comando sudo virsh list all, porque eu esqueci o nome das máquinas. Vejam que agora a máquina Debian 11 base está executando e foi atribuída a ela uma ID. Vamos então iniciar agora essa Mint XFCE aqui no terminal da direita. Sudo virsh start Mint XFCE agora. Já iniciou a máquina. Vamos verificar aqui com um SSH. Agora essa máquina chama OS Boxes, está no endereço 53. Ele pede o password. E estou logado na máquina da direita, na OS Boxes, com o Linux Mint. Vejam aqui, ó. Que é o Linux Mint 21 que está sendo executado na máquina da direita. Eu fiz uma atualização dele depois que nós fizemos a instalação, por isso que ele passou para ser o Linux Mint 21, um dos testes que eu fiz aí. E aqui na máquina da esquerda, vamos verificar lá, nós temos aqui o Debian 11 Bullseye. Então nós temos uma máquina virtual aqui à esquerda, outra máquina virtual à direita. E eu posso, de uma máquina virtual, acessar a outra também. Aqui na esquerda, então, vamos fazer um SSH osboxes, qual que é o endereço lá? 192.168.122.53. Porta 22. Ele pede para mim confirmar aqui a autenticidade daquela máquina, porque é a primeira vez que eu estou fazendo SSH. Agora ele está pedindo o password lá, osboxes.org. Estou logado então na máquina virtual da esquerda, na OS Boxes, que está aqui rodando na máquina da direita. Então nós podemos construir uma verdadeira network para fazer aí as nossas experimentações, porque nós temos também uma rede virtual funcionando por trás dos panos, como se diz. Aqui estão as nossas máquinas em execução. Se quiserem saber como nós podemos identificar os endereços das máquinas, nós temos aqui esse outro comando, virsh net dhcp lises defo. É um outro comando do programa virsh que exibe aqui os endereços das duas máquinas que estão em execução. A Bullseye está aqui no endereço 192.168.122.175
E a OS Boxes está no endereço 192.168.122.53. Esse comando, então, net dhcplises, essa opção, né, do programa Virch, com o parâmetro default, nos devolve esses endereços. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem, para que a gente possa estar sempre produzindo mais material aí para vocês e para trazer mais gente, divulgar aí esse nosso esforço de apresentar todo esse conhecimento que a gente foi acumulando aí ao longo dos anos. Essa interface aí do libvirt, do QEMU, do KVM, para a gente trabalhar com virtualização é fantástico, tem muita coisa para aprender, muita coisa para a gente aproveitar com isso, mas principalmente usando essas máquinas virtuais, aproveitar todo o potencial das nossas máquinas. Obrigado, galera, para aqueles que assistiram aqui até o final. Até o próximo vídeo.